A Station T apresenta o podcast Stationcast. Seja muito bem-vindo. Eu sou Rodrigo França e estarei com você nessa jornada a cada semana, trazendo conteúdos da agenda ESG, inovação e tecnologia, economia criativa e startups, marketing, empreendedorismo e negócios, por meio de entrevistas com os melhores e mais renomados profissionais de cada área, em um bate-papo super empolgante, informativo e descontraído sobre essas tendências e conceitos que estão transformando o nosso mundo. Este é a Stationcast. Próxima parada, futuro, conectando você a ideias que movem o mundo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da Stationcast. Se você é novo nesse canal, não deixe de nos seguir, de inscrever e entra aí no YouTube Station T e no Spotify Stationcast. A Stationcast ela é um projeto do Instituto IS, onde a gente tem o objetivo de ser uma plataforma fast learning, ou seja, de rápido aprendizado, para que você que nos assista possa, então, aprender com os melhores e mais capacitados profissionais da atualidade dos assuntos de cidades inteligentes, empreendedorismo, negócio, inteligência artificial, big data, segurança cibernética e todos esses assuntos que estão aí bugando a nossa cabeça e que faz com que realmente a gente precisa consumir, então, dentro desse mar de informações, realmente conhecimentos práticos e já validados, para que a gente, então, possa aí deslanchar na nossa vida, seja ela profissional, seja ela pessoal e até mesmo nas nossas empresas. E, para isso, eu sempre trago pessoas que realmente têm muito conteúdo para nos ensinar, para compartilhar com a gente toda essa experiência. Então, hoje eu estou aqui com dois grandes empresários do Vale do Paraíba, da cidade de Taubaté e Pindamonhangaba, que inclusive eu tenho a felicidade de ser dois amigos. Jeremias Rodrigues, seja muito bem-vindo ao Stationcast. Um prazer, Rodrigo. Uma honra estar com você aqui, amigo. Obrigado, querido. E o Daniel Farias, também um grande amigo, também de aqui de Taubaté. Então seja muito bem-vindo, Dani. Obrigado, Rodrigo. Agradeço o convite. E Jeremias, dentro dessa disrupção que o Daniel falou aqui, né, empreendeu de maneira inusitada, como que você vê, eu sei que você é um empresário, cara, sensacional, tem a sua Jeremias Rodrigues, que é de imóveis de alto padrão, tem o Instituto Magma, faz um monte de coisa. Como é que você consegue associar? Aí eu não sei, você pode ficar livre, tá? Para de repente falar, pô, Rodrigo, eu vejo esse processo da Magna também. Se você quiser falar um pouco da Magna, né, pode falar. Mas principalmente do mercado tradicional, que é o mercado de imóveis, né? A gente viu a Quintanar entrando, a gente viu a Soft entrando, né? E tantas outras empresas, por exemplo, Airbnb, né? Então, a grande sacada hoje da inovação é você trabalhar com aquilo que existe no mercado sem que, de repente, você possa ter um ativo, né? Ou seja, trabalhar com patrimônio e ativo de outras pessoas. Então, por exemplo, Uber, né? Cara, é a maior plataforma hoje de, vamos colocar aí, de mobilidade, sim, o cara não tem um carro, né? O Easy, táxi do Thales. Cara, o cara não tem um táxi. E assim por diante. Como é que você consegue enxergar o seu mercado daqui a alguns anos e o que de repente o Jeremias está fazendo aí para que realmente possa surfar essa onda tecnológica que a gente tem vivido, Jeremias? Primeiro, aproveitando uma deixa que você disse há pouco, quando você comentou que talvez o negócio do Daniel não seja tão tecnológico, o que tem a ver inovação com, por exemplo, criação de camarão? Inovação está em absolutamente tudo. Hoje, ou você inova, ou você está fora do mercado. E aí você pode perguntar, mas qual é a maior de todas as inovações, com todas as transformações e tecnologias que estão aí? Na verdade, não é uma. É a somatória de todas elas juntas de uma maneira que nós nunca tivemos em nenhum outro momento da história. Então, enquanto gestor, enquanto dono de uma empresa, a tua disposição em aprender tem que ser muito maior. Só que quando a gente fala da disposição em aprender, há pouco você também questionou da necessidade que as pessoas têm de fazerem provocações, de pensar de onde está vindo essa informação, de ver realmente, de buscar a informação. Mas aí nós temos um grande problema, que mais do que a informação é a educação. Todos os rankings mostram que nós não estamos nem entre os 100 primeiros países do mundo em educação. E isso é muito grave, Rodrigo, porque nós não temos a cultura de ler, de pesquisar, de estudar.
E com conhecimento raso, você não consegue nem mesmo descobrir que mundo é esse que nós estamos vivendo hoje. Por quê? Porque o mundo que existe para mim, para você, para o Daniel, é somente o mundo que nós conhecemos. Nós podemos ter uma visão completamente distinta do mundo em função do conhecimento que nós temos. E ele só vai até ali onde nós conhecemos. E, infelizmente, ele pode se tornar muito limitado se essa visão de mundo vem sempre filtrado por ideologias ou por narrativas que não necessariamente querem te levar ao conhecimento do que é o mundo. O que é o mundo? Depende da fonte que você recebe a informação. Depende do quanto você já conhece a ponto de fazer provocações e ter elementos para validar a informação que chega até você. Porque se você não tem elementos mínimos para validar uma informação, você não tem a capacidade de fazer filtro. E aí, infelizmente, quando vai para o teu negócio especificamente, e por isso criamos o Magna, é a necessidade de instruir os empresários e trazer reflexões e provocações que normalmente ele não tem. Primeiro, boa parte dos empresários estabelece um padrão de vida acima do que a empresa pode pagar. Segundo, boa parte dos empresários não se prepara o suficiente para enfrentar esses desafios, se capacitando naquele conhecimento que é indispensável para o modelo de negócio dele. Terceiro, ele não se prepara adequadamente em alguns negócios, em algumas informações que são relevantes para o negócio dele, a ponto dele pelo menos ter o conhecimento mínimo necessário para falar com quem ele contrata. Porque a partir do momento em que ele não tem o mínimo de conhecimento, por exemplo, em marketing, ele não é capaz de validar essa proposta que está sendo apresentada, se essa pessoa está apta ou não, por exemplo, para fazer o tráfego da empresa dele. Então, ele precisa hoje ser um empresário não apenas com um único conhecimento. É muito mais a capacidade dele de ter um conhecimento mais generalizado, mais amplo, e a capacidade de provocar sempre. O que eu estou fazendo é o melhor, as pessoas que eu tenho comigo são as melhores, eu estou realmente apto para as mudanças que estão acontecendo no mercado e o meu negócio está apto para essa competitividade cada vez maior, onde as empresas líquidas se mostram cada vez mais relevantes. Eu acabei de sair de uma provocação onde a reitora e a pró-reitora de uma universidade extremamente relevante aqui no Vale do Paraíba coloca todos os chefes de departamentos e coordenadores por 2 horas e me convidam para provocá-los sobre o futuro da educação. E o que eu fiz depois de 2 horas foi deixá-los absolutamente sem chão. Por quê? Porque o modelo de educação que nós conhecemos, ele mudou completamente. Aquele negócio de deixar 40 alunos numa sala de aula e uma pessoa monopolizando toda a informação durante 45, 50 minutos, ou durante 2 aulas seguidas, sem se permitir ser questionado, ser provocado, sem uma troca e sem acompanhar o quanto essa pessoa está evoluindo ao longo deste processo, aí é mais oratória, não é oratória. Se for para oratória, vai para uma palestra. A aula é troca. Então eu preciso cada vez mais ter gente, aluno com capacidade de questionar, aluno com autoestima boa, e novamente a gente volta na questão de soft skill, eu tenho que ter gente que gosta de si, porque se o cara tem medo da rejeição, e se ele tem medo do julgamento do outro, ele não se impõe numa sala de aula para provocar o conhecimento que o professor está trazendo. E ao não provocar o conhecimento que o professor está trazendo, o único caminho da verdade que existe é aquele que o professor traz. Então, eleva a autoestima das pessoas, independente da situação financeira que ela esteja. Mostra para essas pessoas que existem muitos cases de pessoas que transformaram completamente a realidade financeira delas. Estimula essas pessoas a buscar o máximo de conhecimento possível, além da barreira do negócio que elas dominam. E, é claro, provoca essas pessoas em suas casas, para aquelas que vêm de uma realidade de muita escassez, a ser a pessoa que vai quebrar um ciclo de pobreza que muitas vezes acompanha a família por gerações. E isso só vai acontecer se essa pessoa tiver coragem de fazer todos os enfrentamentos necessários. É quando ela chama para si a responsabilidade e não espera de governo, de sócio, de parceiro, de quem quer que seja. E ao mesmo tempo torna-se menos tolerante para a deficiência de um sócio, para a incapacidade de um funcionário de evoluir e trazer a resposta que ele precisa e de implementar as informações que são cada vez mais determinantes. Agora, quando eu assumi a minha empresa, porque tinha deixado por muito tempo na mão de gerentes, e eu fui analisar todas as frentes que a minha equipe precisava conhecer, eu vi o quanto, enquanto dono de empresa, eu estava deixando a desejar. Eu sou ótimo para gravar vídeos, porque eu tenho uma certa facilidade de comunicação. Vários vídeos com 500, 600, 800 mil visualizações aí, que trouxe muita gente grande. E a grande vantagem do vídeo é que ele te dá autoridade. Recentemente, estive negociando uma fazenda de um valor muito grande, de um empresário que tinha vendido a fazenda dele por mais de 60 milhões de reais no Mato Grosso. E enquanto negociavam no carro, a filha desse empresário, que é promotora de justiça, falou: pai, você tá no Viva Voz? O pai falou assim: tô, filha. Pai, você tá de brincadeira, tá falando isso no Viva Voz? Você tá com quem aí?
E o pai falou, filha, fica tranquilo, eu tô com o Jeremias, aquele corretor que eu já acompanho há um tempão na internet. Ele nunca tinha me visto pessoalmente, mas a autoridade criada através do vídeo, e ele disse, principalmente a forma como você responde às pessoas, eu vi que você é do bem. Um senhor de 70 e poucos anos de idade. Então, qual é a relevância que a gente está criando, mas principalmente, o quanto eu estou preparando a minha equipe para ser relevante. E no momento que eu vi que a minha equipe não estava gravando vídeos, imediatamente, que adianta eu ser o gostosão para gravar, mas a minha equipe não ter a capacidade de gravar. Fui treiná-los para isso. Os que aprenderam estão fazendo vídeos extremamente interessantes, trazendo leads, sendo relevante, construindo uma autoridade e nenhum problema com isso. Porque o grande problema de boa parte das empresas é que o líder tem uma capacidade muito pequena e ele quer sempre trazer gente com uma capacidade inferior para ele não ver o ego dele. Lembra que discutíamos sobre o ego? E aí um líder com nível 8, ele nunca vai trazer um 9 ou 10. Porque ele sempre vai sentir a possibilidade de uma ameaça e criar concorrente. Para com isso. É melhor você ter concorrentes muito bons daqui a pouco saírem da tua empresa, que vão novamente te obrigar a evoluir, do que você sempre se acomodar com gente fraca e medíocre que só vai querer o mínimo do resultado. Mas o mínimo de resultado vai manter a tua empresa com o mínimo de faturamento. Então, durante esse processo, a reflexão é, evolui rápido, traz gente melhor do que você, entrega tudo para a tua equipe. Aqueles que não derem conta, ok, tem empresas aí que vão aceitá-los e muito bem, mas não tolera gente deficiente e fraca que vai comprometer a qualidade do atendimento, vai impactar em todo o brand que você construiu e vai gerar uma receita com muita escassez na tua empresa. Né? Não, vários pontos que você trouxe, assim, é sensacional, porque faz com que a gente realmente pense, né? Como é que realmente o Brasil está, como o empresário está, como nós estamos. E aí, dentro de tudo que você falou, quero trazer algumas coisas em cima disso para a gente poder fazer aqui um resumo do que o Jeremias colocou, e colocou muito bem. Primeiro ponto. Quando você falava da educação do Brasil, o Brasil está no ranking do PISA, aí, ocupando lá, acho que a 140º lugar, um dos últimos. Língua portuguesa, a gente já caiu. Então, se você não tem educação, cara, não tem como você inovar. E aí eu sempre falo isso quando tem oportunidade. É muito diferente de empreender e inovar. Quando a gente bate no peito, e aí vocês com certeza já ouviram falar, e de repente, eu mesmo às vezes eu já até falei, cara, o Brasil, eu não falo, mas já faz tempo porque eu tive esse entendimento. Cara, o Brasil é um país mais empreendedor do mundo, dos maiores, né? A gente sempre, já escutou, Dani? Sim. Já escutou. Sem dúvida. O problema de você ser o país mais empreendedor do mundo é justamente por causa da falta de educação. País empreendedor são países com uma alta necessidade de subsistência e falta de oportunidade que se traduz em, especificamente, desigualdade social, alta concentração de riqueza na mão de poucos. Jim Morse falava, controle a mídia e controlará as mentes. Então, quando você pega o ranking de países que são extremamente empreendedores, são os países países da África. Países pobres, ou então países que não estão nem no patamar de emergente. Que a pessoa precisa realmente empreender para ter o que comer. E aí, quando você faz uma comparação com os países mais inovadores, aí você tem um ranking, cara, Suécia, Noruega, Estados Unidos, Singapura, Israel, cara, Dinamarca. Por quê? Porque aí você tem um nível de educação muito maior ao ponto dessa educação refletir na inovação. Que a inovação, ela se traduz o quê? Em patentes. Cara, o MIT tem mais patentes do que o Brasil. Uma universidade. Torre Eiffel tem mais visitantes do que o Brasil inteiro. Torre Eiffel recebe, por ano, 16 milhões de visitantes. Um aparelho, onde o Brasil recebe 9 milhões de turistas ano, no qual aproximadamente 3 milhões são de brasileiros que moram no exterior. É computado porque vem visitar a família. Num país continental.
Então, aonde é que realmente nós estamos errando? Aonde é que nós estamos falhando? Se a gente pega o país, e tem um país tem aí 523 anos de existência, o país. Só Harvard é mais velha do que o Brasil. Uma universidade. Né? Cara, aí você tem, por exemplo, praticamente 1500 até 1822, Brasil colônia. Quando você pega o Brasil colônia de 1822 até então 1889, Brasil colônia ele vai de até 82 ele entra no Brasil Império, que vai até praticamente 1889, os historiadores que me corrigem se eu estiver errado, mas aí você tem 100 anos, aí vamos colocar 100 anos, arredondando a conta, 100 anos de Império, o Brasil era uma das maiores potências militares, econômicas do mundo. E aí Dom Pedro II, cara, é o golpe, tem um golpe, de fato o golpe, é destituído do poder. Cara, e aí o país, em república de 200 anos, vira essa bagunça que a gente tem. Então, aonde é que nós estamos errando? Com mais tecnologia, com menos pobreza, com menos, cara, com mais saúde, com mais... Aonde é que a conta não fecha? Isso aqui, cara, eu deixo para você aí, tá respondendo e nesse pensando. Nesse momento, um cenário de extrema instabilidade e incerteza com relação ao futuro que faz com que muitos investidores colocam o pé no freio. E aí, Jeremias e Daniel, aí eu pego esse ponto. Trazendo um case, por exemplo, de outras escolas. Eu concordo plenamente quando você fala da nossa educação e ser totalmente arcaica. Cara, é inadmissível você ter ali, hoje o padrão, hoje não é mais nem o quadro verde, né, o quadro negro, às vezes tem, às vezes aquela tela. Na verdade, o modelo de educação tem que ser criacionista. Tem que provocar, tem que ter experiência. É campus de escola todo o tempo, onde o professor continua na sala de aula, que aquela sala de aula ela é temática de acordo com a disciplina. E ela é toda ambientalizada com cenografia, com equipamentos relacionados àquela dinâmica, àquela disciplina. Então o professor fica e o aluno faz um circuito e ele entra nessa sala de aula temática de química, vai para aulas de matemática, vai para história e toda temática de acordo com a grau. Então é o que eu me acredito e eu já tenho estudado muito essa questão de educação. Por outro lado, você tem Singapura, cara, que diáspora do comunismo chinês, e você tem o quê? Um processo de padronização. Falou, cara, eu não quero ser esse comunismo chinês. Eu quero crescer nesse comunismo, nessa filosofia deles, mas eu quero dar a oportunidade. Só que eu vou prover o bem-estar da minha população, porque, cara, a minha nação tá pobre. Singapura era ícone de pobreza e foi tanto batizado nos CDHUs antigamente, projeto Singapura, que eram habitações populares. E hoje é uma nação-estado que recebe os maiores bilionários do mundo, cara, um dos gigantes dos tigres asiáticos ali, cara, com educação. 40 anos, eles saíram de palafitas e hoje moram em prédios. 40 anos. Então, faz uma reflexão aonde nós estávamos há 40 anos atrás. Qual foi o princípio da educação que nós tivemos, enraizada dentro das nossas escolas, dentro das nossas universidades, e ver hoje o reflexo da nossa juventude e para onde nós estamos caminhando, e você já tira aí a equação. Para você que ficou com a gente até aqui, meu senhor, muito obrigado. Não se esqueça de inscrever no YouTube Station T e no Spotify Station Cast. E segue lá, stationt.co no Instagram. E um forte abraço e até o próximo episódio, se Deus quiser. E com isso chegamos ao fim de mais um episódio da Station Cast. Se você gostou, curta e compartilhe nas redes sociais para que outras pessoas possam também juntar-se à nossa comunidade. E não se esqueça de nos seguir para ficar por dentro de tudo o que acontecerá nos próximos episódios e de nos enviar suas mensagens e comentários. É isso aí, pessoal. Agradecemos por nos acompanhar até aqui. Siga o nosso canal no YouTube, Station T, e no Spotify, Station Cast. Um forte abraço.